Olá, como estão todos? Mais uma vez estamos aqui no nosso canal de fé para tratarmos da maravilhosa Palavra de Deus. Eu inicio lendo Eclesiastes 7, versículo 8, que diz assim: O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Mas eu vou me deter apenas no início desse versículo, que diz que o fim das coisas é melhor que o seu início. Nós podemos analisar situações em que começamos muito bem as nossas atividades e com o passar do tempo nós vamos declinando, vamos tirando o pé do acelerador e vemos que algo que poderia ser tão abençoador e abençoado para nós se torna em algo tão vago e distante do que realmente deveria ser se nós mantivéssemos uma sequência ou um crescimento de ações e de atitudes. Então, eu posso citar alguns exemplos. Uma pessoa desempregada e passa para uma entrevista, ela dá o seu melhor ali. A entrevista, a seleção, ela é o início de algo, é o início de um processo para que a pessoa possa ingressar numa organização, fazer parte de um quadro de funcionários de uma empresa. Então a pessoa vai dando o seu melhor, vai agindo com o seu melhor. Outras pessoas, quando começam um relacionamento, elas tentam demonstrar o seu melhor, vão com a sua melhor roupa, buscam os melhores assuntos, às vezes levam até nos melhores lugares a fim de impressionar o seu par. Ou seja, isso tudo faz parte de um início. E assim como há pessoas que iniciam numa igreja cristã e iniciam muito bem, iniciam com seus ouvidos abertos a tudo o que é ministrado no púlpito, tudo que o pastor ministra, tudo que os homens que lá sobem ministram, e essas pessoas meditam na palavra com constância, com frequência, com alegria, e tudo isso faz parte de um início. E tantas outras situações que nós temos que se iniciam e vamos com muita vontade, com muita força e com muito ímpeto, mas quando vamos chegando no meio do caminho, ou vamos chegando em um determinado momento, começamos a perder força, e quando nós perdemos força, nós estamos caminhando, nos encaminhando para um fracasso. Eu tenho uma passagem também muito interessante que está em João capítulo 2, que é quando há aquele milagre da transformação da água em vinho, através de Jesus Cristo, que ele transforma a água em vinho num casamento. Nesse capítulo 2, a partir do versículo 7, existem as instruções de Cristo, que é para que enchessem os jarros com água e aqueles homens fizessem todo aquele procedimento. Após aquele procedimento, Jesus operaria o milagre. E após o milagre ter acontecido, no versículo 10, assim é dito pelo noivo: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Então, nós precisamos começar bem, mas precisamos fazer a manutenção e precisamos estar nesse detalhe aqui, de guardarmos o bom vinho para todo o tempo, guardarmos o bom vinho para o final também das coisas. E não desperdiçarmos aquilo que há de energia em nós com coisas periféricas que não vão acrescentar nada na nossa vida espiritual, que não vão acrescentar nada na nossa vida de relacionamento em nossa casa, que não vão acrescentar nada na nossa vida profissional. Mas principalmente, nós precisamos estar atrelados a uma vida de comunhão com Cristo. Não permitirmos que o tempo produza morte nas nossas vidas. Não permitirmos que tudo que venha do púlpito deixe de ser absorvido. Não permitir que o tempo que nós tínhamos de meditação da palavra deixe de existir. Não permitir que o momento de nos trancarmos em nosso quarto e nos ajoelharmos para clamarmos, para termos comunhão com Deus, deixe de existir. Porque para que tenhamos um bom fim, para que tenhamos um desfecho positivo na nossa vida, nas nossas ações, enfim, tudo que estejamos participando, é necessário manutenção, é necessário conhecimento de causa, é necessário atitude. Então veja, esse homem ficou impressionado, porque ele falou que todo mundo serve um vinho bom no início, ou seja, todo mundo dá o seu gás total. Eu estou trazendo para uma outra situação, todo mundo coloca o seu gás total quando inicia alguma coisa. E quando ninguém está mais prestando atenção, todos ficam relapsos, todos ficam relaxados nas suas atitudes. É como uma pessoa que, depois de estar 15 anos casado, 10 anos casado, começa a relaxar nas suas atitudes, começa a não mais valorizar o seu matrimônio, deixou de ser novidade, como pessoas que compram objetos e o relacionamento se torna algo como um objeto que foi comprado com muito zelo e depois de um tempo aquele objeto perde o valor e simplesmente compra-se outro e troca-se. E isso não está de acordo com aquilo que Cristo quer
para nossas atitudes. Ele quer que nós façamos a manutenção em comunhão com Ele para que o fim das coisas eles sejam melhores ainda do que o início. Como é a tua produção hoje no seu trabalho? Será que depois daquele ímpeto inicial hoje somente os defeitos são vistos? Como é o seu relacionamento hoje na sua casa? Depois do início de um matrimônio, depois desses anos todos, será que só os defeitos são vistos? Como é o seu relacionamento na sua igreja? Depois desse tempo todo que você lá está, será que só os defeitos são vistos? Então pense bem nessas questões e tantas outras que estejam atreladas a esse fator, a essa situação de que não podemos gastar o nosso tempo e a nossa energia prejudicando a caminhada, mas que a nossa caminhada seja realmente repleta e cheia do Espírito Santo. E é muito importante nós repetirmos aqui o que até Maria falou: façam tudo o que Ele disser. Tá? Jesus vai dar as ordens e façam tudo o que Ele disser. E nós precisamos estar inseridos nesse contexto de fazermos tudo aquilo que Ele disser. E quando Jesus disse aos serviçais: encheis os jarros com água, é o que Ele nos fala hoje. É para enchermos o nosso jarro com água do Espírito, transbordante. No versículo 7, Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e encheram até a borda. É o mesmo para o nosso tempo. Precisamos nos encher até que estejamos transbordando, porque dessa forma nós vamos transformar esta água em alegria, esta água em vida, e assim nós vamos conseguir finalizar os processos de uma forma muito melhor do que quando iniciamos. Não é possível que uma pessoa que tem entregue sua vida a Jesus esteja hoje numa vida deprimente e declinante em relação ao que viveu no início. É necessário que haja uma curva para cima e não uma curva para baixo. É necessário que não nos conformemos em curvas para baixo, mas pensemos que a nossa vida cristã deve ser com curvas para cima, para que a glória do Senhor seja manifesta nessa terra. Eu não estou falando aqui de problemas que eventualmente se viva, que traz um pouco de tristeza, que traz um pouco até de angústia e amargura. Não estou falando sobre isso, que às vezes sucede, mas eu falo sobre ações que nós tomamos, que não estão de acordo com o encher de Deus, não estão de acordo com o procedimento para que o fim das coisas seja melhor do que o início. Eu quero orar nesse sentido. Pai, em nome de Jesus, nos ensine, Senhor, a crescermos, evoluirmos em atitudes, Pai, nessa terra, para que Teu nome seja glorificado. Para que nesse ponto, Pai, relacionamentos, casamentos sejam sólidos em todas as suas esferas, Senhor, e que divórcios não aconteçam, Pai. Que pessoas não se desviem da sua presença, Pai, por causa de algum problema que viu na sua denominação ou de algum homem, Senhor. Que pessoas não percam seus empregos, Senhor, por causa da sua impaciência e comecem a trabalhar de uma forma equivocada, comecem a trabalhar mal, Senhor, gerando uma dispensa, gerando uma demissão. E tantos outros fatores, Pai, que nós nos prejudicamos porque começamos bem, mas depois vamos declinando por não observarmos a sua vontade. Ensina-nos, Senhor, a que o nosso jarro esteja sempre transbordante da sua água, para que o seu nome seja glorificado em todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Meus queridos, é o que temos nessa mensagem de hoje. Que você saiba que o fim das coisas tem que ser melhor do que o seu início. Que a água seja transformada em vinho, que o milagre aconteça através da sua e da nossa postura em Cristo Jesus. Se essa mensagem foi bênção para a sua vida, peço que você divulgue o canal, que você comente, compartilhe e esteja conosco numa próxima oportunidade. Assim eu espero te ver, em nome de Jesus. E Deus te abençoe abundantemente.